Quando você acordou hoje, qual foi a primeira coisa que fez? Aposto que ainda sonolento, estendeu a mão em busca do celular. Talvez tenha começado o dia rolando as notificações, conferindo as novidades nas redes sociais, procurando por algo que distraísse a mente antes mesmo de levantar da cama. E não é incomum fazermos isso, não é? Na noite anterior, antes de nos deitarmos, costumamos fazer aquelas promessas grandiosas para o dia seguinte. Amanhã vou levantar cedo, ler um livro, fazer exercícios, dar conta de todas as tarefas pendentes. E claro, programamos vários alarmes, 7 horas, 7h05, 7h10, pensando naquele dia perfeito que está por vir. Imaginamos tudo do jeitinho que queremos que seja. Mas quando o sol nasce de verdade e o barulho do alarme enche o quarto, o que acontece? Aquela chama de entusiasmo que ardia forte na noite anterior desaparece num instante. Sair da cama parece tão difícil quanto montar um quebra-cabeça com 1000 peças no escuro. A preguiça pesa tanto que nem o simples ato de mexer os dedos conseguimos fazer direito. Eu tenho certeza que você já viveu isso. Mesmo com os olhos abertos, o corpo insiste em ficar mole. E aí, o que fazemos? Apertamos o famoso botão soneca no celular. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e desse jeito a gente vai adiando o início do dia. Antes mesmo de realmente começar, um sentimento de derrota e apatia já toma conta da gente. Parece que o mundo inteiro está conspirando para nos parar. Quando finalmente conseguimos sentar em frente ao computador, nada mudou muito. A lista de afazeres pisca na tela como um pedido de socorro. Sabemos muito bem que precisamos começar logo aquela tarefa importante, estudar para o futuro, focar, mas nossos dedos teimam em ir para outros lados. Passamos o tempo rolando vídeos curtos no YouTube, deslizando pelas postagens no Instagram, procurando mensagens engraçadas sem sentido. Navegamos entre abas do navegador, esperando que algum conteúdo rápido e estimulante alimente nossa mente seca. Qualquer coisa serve, desde que nos tire do tédio do que realmente deveríamos estar fazendo. Aí, de repente, damos um choque em nós mesmos. Já deu, não posso continuar assim, preciso focar de verdade. Tentamos retomar o trabalho, mas a concentração parece impossível. Ler nem umas poucas linhas já causa inquietação, e em menos de 1 minuto, aquele desejo louco de olhar o celular cresce de novo. Por que isso acontece? Será que falta força de vontade? Por que esse simples ato de se concentrar se tornou tão difícil? Quero que você entenda uma coisa fundamental. Isso não é falta de caráter, nem sinal de preguiça. Você não está falhando. O motivo é bem claro. Seu cérebro está viciado em estímulos rápidos, fáceis e intensos. E por causa disso, atividades que exigem paciência e pensamento profundo foram categorizadas por ele como entediantes e quase insuportáveis. Na psicologia e neurologia, isso é chamado de superestimulação. E é exatamente sobre isso que quero conversar com você hoje. O que é essa superestimulação? Como ela afeta a nossa vida? E o que podemos fazer para quebrar esse ciclo e retomar o controle da nossa mente? Vivemos num tempo em que o acesso a estímulos digitais é ilimitado. Não faz muito tempo, para aliviar o tédio, precisávamos abrir um livro, encontrar um amigo, assistir à televisão e esperar o programa começar. Hoje, basta dar um toque na tela do celular para abrir a janela de um mundo inteiro de informações, vídeos, mensagens chegando o tempo todo. É confortante e prático demais, não? Mas os cientistas do cérebro nos alertam. Essa enxurrada constante de estímulos digitais tomou o controle do nosso sistema de recompensa mais primitivo. E quando esse sistema começa a falhar, fica quase impossível manter o foco em tarefas que exigem esforço prolongado. A mente humana evoluiu para buscar recompensas como uma questão de sobrevivência. Imagine nossos ancestrais na era primitiva, precisando se esforçar muito para conseguir comida, proteção, segurança. Caçar um animal, plantar e colher requeriam dias, meses
e uma imensa dedicação. Quando finalmente conseguiam esse prêmio, o cérebro liberava a sensação de prazer para motivá-los a continuar lutando. Mas o mundo de hoje oferece recompensas instantâneas. Um clique, um deslizar de dedo e pronto. Não há mais a necessidade de meses de trabalho para conseguir um prêmio. Especialmente as redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, foram criadas estrategicamente para manter nosso cérebro grudado nelas, explorando as nossas emoções. Cada curtida, comentário ou notificação libera uma chuva de dopamina, o neuroquímico do prazer, que dá uma sensação momentânea de felicidade. É como a roleta de uma máquina caça-níquel, sempre gerando aquela expectativa pelo próximo vídeo ou notícia. Essa rápida recompensa cria uma dependência e uma busca incessante pelo prazer imediato. Mas o preço disso é alto. Nossa capacidade para realizar atividades mais profundas, ler um livro longo, resolver um problema complexo, trabalhar em projetos de médio ou longo prazo, fica cada vez mais fragilizada. Essas tarefas não entregam um prazer instantâneo, elas demandam tempo e perseverança antes que a recompensa apareça. E para o cérebro viciado em dopamina rápida, por que escolher algo difícil e lento, quando com um toque ele pode obter prazer imediato? Assim, as tarefas importantes se tornam as mais difíceis e chatas possíveis, e nossa atenção fica fragmentada. Excesso de estímulos digitais não rouba só o nosso tempo, rouba também nossa energia mental. Você já reparou como ficamos indispostos para começar algo produtivo depois de um período grudado no celular? É essa exaustão que gera procrastinação, aquela sensação de fugir do que precisa ser feito, acumulando culpa, estresse e mais fuga. Mas há uma saída. Podemos recuperar nosso equilíbrio cerebral, restaurar nosso sistema de recompensas e reencontrar a motivação verdadeira. Esse processo começa agora, nesse momento em que você escolheu ouvir essas palavras. Vamos falar sobre a natureza da dopamina e por que ela pode nos tornar cada vez mais infelizes e cansados, mesmo enquanto consumimos mais e mais estímulos. Para isso, quero apresentar a você a lei do equilíbrio da dopamina, explicada pela especialista americana em dependência, Anna Lembke. É um conceito que mostra a importância de manter nosso cérebro em um equilíbrio entre prazer e dor. Imagine que dentro de você exista uma balança muito sensível. De um lado está o prazer, do outro, a dor. O cérebro trabalha para que essa balança fique sempre equilibrada. É o que chamam de homeostase. Quando você abre o Instagram, assiste a vídeos rápidos e se diverte, essa balança rapidamente pende para o lado do prazer, liberando dopamina e trazendo aquela sensação boa. Mas a regra da balança é que, para equilibrar esse excesso de prazer, o cérebro rapidamente coloca um peso pesado no lado da dor. Esse peso se manifesta como a sensação de tédio, vazio ou aquela tristeza inexplicável que bate quando você desliga o celular depois de horas navegando. É o preço que pagamos pelo prazer imediato, um desconforto que não conseguimos evitar. E se fazemos isso todo dia, repetidas vezes, o problema se aprofunda. O cérebro, querendo se proteger, começa a reduzir a sensibilidade dos receptores de dopamina, diminuindo a liberação natural dessa substância. É como se o sistema de recompensa entrasse em greve. O que isso provoca? Precisamos de estímulos cada vez mais fortes para sentir satisfação. Aquelas coisas simples que antes nos davam prazer, um filme, um jogo, a companhia dos amigos, perdem o brilho. Fica crônico o sentimento de vazio e tédio, e começamos a buscar estímulos cada vez mais intensos e destrutivos. Esse desequilíbrio é a raiz da falta de motivação e da procrastinação crônica que tantos enfrentam. Pense numa noite onde você ficou o dia todo deitado, preso no celular, e quando finalmente quis estudar ou trabalhar, se sentiu paralisado, sem vontade de fazer nada. Não é doença no corpo, é o cérebro pedindo socorro. Agora, tenho uma notícia boa para você. Essa balança pode ser restaurada. O segredo está em usar a própria regra da balança a nosso favor, reduzindo gradualmente a exposição a estímulos artificiais,
e estimulando atividades que exigem um pouco mais de paciência e esforço. Quando afastamos o celular, enfrentamos o tédio, começamos a fazer atividades produtivas, o cérebro vai se readaptando. Ele reconstrói os receptores, aumenta a liberação natural de dopamina e retoma o controle do prazer saudável. Ler um livro, caminhar no parque, respirar e meditar, tudo isso ajuda a recuperar a saúde do nosso sistema cerebral. Depois dessa reabilitação, não ficamos mais reféns do celular, e reaparece aquela motivação para retomar projetos importantes. Descobrimos de novo a alegria de conquistar algo pelo esforço, não só pelo estímulo rápido. Nosso cérebro redescobre que no processo reside a verdadeira satisfação. Estamos prontos para devolver nossa balança interna a um equilíbrio saudável. Muita gente pensa que dopamina é só o hormônio do prazer, a felicidade que sentimos quando comemos algo gostoso, ganhamos no jogo ou recebemos uma curtida nas redes. Mas essa visão é incompleta. Dopamina é, na verdade, o combustível da motivação, o que nos move para agir em busca de um objetivo, mais até do que o próprio prazer em si. Tem uma experiência científica que resume bem isso. Cientistas bloquearam os receptores de dopamina em ratos superinteligentes, que perderam por completo o desejo de buscar comida, mesmo estando famintos. Basicamente, eles não tinham mais vontade de fazer esforço, mesmo com comida ali, tão perto. Mas quando a comida era colocada diretamente na boca, eles comiam feliz. O que isso mostra? Que dopamina não está só em aproveitar a recompensa, mas em nos fazer querer ir atrás dela, em dar o primeiro passo. Agora pense na sua vida. Se você está viciado em estímulos rápidos de redes sociais, seu cérebro está exausto, igual aos ratos do experimento. Por isso, mesmo sabendo que precisa estudar, trabalhar ou se cuidar, falta a energia para começar. Muitas vezes, quem vive nessa situação se culpa por fraqueza ou preguiça. Por que sou assim? Por que não consigo ter força de vontade? Mas isso não é verdade. Seu cérebro está apenas em estado de fadiga biológica, causada pelo excesso de estímulos. A boa notícia é que o cérebro é plástico. Ele pode ser treinado e voltar a funcionar bem. E o caminho não precisa ser dramático. Pequenas mudanças diárias, afastando-se dos estímulos rápidos e dedicando tempo a atividades que trazem recompensa real e duradoura, podem gerar uma recuperação surpreendente. Você vai redescobrir o prazer do foco, da conquista e do significado. Agora, pensar no seu modo de encarar os desafios é fundamental. Se o sistema de dopamina é o motor que gera energia para a ação, a sua forma de interpretar essa energia é o volante que vai guiar sua vida para onde você quiser. Aqui entra um conceito essencial que quero dividir com você: a mentalidade de crescimento, estudada pela pesquisadora Carol Dweck, da Universidade de Stanford. Ela mostrou que as pessoas tendem a ter um de dois pensamentos sobre suas habilidades, duas formas de ver o mundo. Há quem tenha mentalidade fixa. Acreditam que nossas capacidades são inatas e imutáveis. Para essas pessoas, fracassos são sinais de que não têm talento, e desafios difíceis só servem para provar suas limitações. Por isso, evitam riscos e preferem o caminho seguro, para não se machucar. Do outro lado, temos a mentalidade de crescimento. Aqueles que acreditam que inteligência e habilidades podem ser desenvolvidas com esforço, treino e aprendizado. Para eles, o fracasso é apenas uma parte natural do processo de crescer e melhorar. Encaram os desafios como chance de evoluir sem medo. Carol Dweck diz que a chave para essa transformação está numa palavra simples: ainda. Quando você diz não consigo fazer isso ainda, a palavra muda tudo. Ela desfaz a sensação de limite e abre espaço para a esperança e o progresso. Esse pequeno ajuste muda nosso comportamento e ajuda a superar o medo do fracasso e a preguiça de começar. Quem adota essa mentalidade descobre que o processo em si, o esforço, a persistência, é onde mora o verdadeiro valor e a alegria. Com isso, o sistema de dopamina responde positivamente. A motivação deixa de ser dependente do estímulo fácil e imediato, e passa a estar no próprio aprendizado e superação diária.
Mesmo que no começo o resultado não seja perfeito, o prazer em seguir em frente e crescer sustenta o caminho. E assim, fortalecemos nossa resiliência, a capacidade de nos levantar mesmo depois das dificuldades, ao invés de sermos dominados pelo apelo momentâneo das redes e distrações. Agora que você conhece cada aspecto desse processo, o impacto da superestimulação digital, o sistema de dopamina e a importância da mentalidade de crescimento, quero te convidar para dar os primeiros passos para transformar sua vida, a partir de amanhã, com 3 atitudes simples e poderosas. Primeiro, cuide da sua mente. Controle o que você consome. Assim como evitamos comida ruim para o corpo, precisamos evitar as comidas espirituais rápidas, vazias e viciantes. Desative notificações inúteis do celular. Silencie grupos que tiram sua paz. Limite o tempo em redes sociais.